Vamos voltar a abrir nesse livro que estamos estudando hoje, o livro de Eclesiastes. Vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez, em Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes capítulo 7, vamos ler novamente esse texto que já lemos hoje, versículo 8 ao versículo 10. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, estamos diante da Tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Por ela o Senhor nos exorta, nos admoesta, nos ensina. Através da Escritura Sagrada, o Senhor sara as nossas feridas, cura as nossas almas. Não leva em consideração, Senhor, a miséria do pregador, mas fala conosco através do Teu Santo Espírito. Abre os nossos ouvidos do Espírito para ouvirmos a Tua boa voz, em nome de Jesus. Amém. Nesta última noite do ano, é propício e adequado refletirmos um pouco mais sobre os fins, os começos e os recomeços que o Senhor nos permite viver. O Eclesiastes, o pregador, o que fala na eclésia, o que fala na igreja, o que fala na congregação, começa a sua sabedoria de forma até mesmo um pouco pessimista. Quando nós vemos o início de suas palavras, nós encontramos algumas expressões como vaidade de vaidades, tudo é vaidade. É correr atrás do vento. Que proveito tem o homem em seu enfado, no seu cansaço debaixo do sol? De fato, em momentos de reflexão, de olhar profundo, em momentos onde moldamos a nossa cosmovisão, a nossa visão do mundo, quando nós percebemos coisas que antes não percebíamos por falta de experiência, quando vivemos coisas que antes não havíamos vivido pelas coisas naturais da vida, então nós vamos refazendo o nosso olhar, vamos revendo as coisas, analisando novamente, pensando novamente, chegando a novas conclusões, e isso é bom, isso é bom. Até mesmo quando nós percebemos aquilo que nos traz tristeza e enfado, isso é bom. Até mesmo perceber o que nos traz cansaço e perceber o que não vale a pena, mesmo que tenhamos gasto alguma coisa, alguma energia, algum recurso, com algo que não valeu a pena. Por incrível que pareça, é bom. Porque nós aprendemos. A sabedoria de Deus é para aprendermos. A sabedoria de Deus é para nos lapidar. A sabedoria de Deus é para nos transformar, para nos moldar. E todo aquele que já viveu um pouco sabe que a vida também é feita de, às vezes, tristezas, às vezes de pesares. Todos sabemos disso. Faz parte da vida. Mas aqui ele já começa
a mudar um pouco o tom. Na metade do livro ele já começa a nos falar sobre algo diferente. Jornadas que se completam, caminhos que terminam, outros caminhos que começam. Algo também que não vai, porque nós estamos terminando esse ano de 2023, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, iniciando mais um ano, traz consigo um novo começo, mas nessa jornada de terminar e começar, às vezes nós também precisamos recomeçar no meio dela. Então, primeiro sobre completar uma jornada. Por que é melhor o fim das coisas do que o seu princípio? De fato, é melhor o fim das coisas do que o seu princípio. Primeiro, porque nós podemos, fazendo uma reflexão muito rápida, perceber com gratidão como Deus nos sustentou durante a jornada desse ano. A boa mão do Senhor foi por nós. E se a boa mão do Senhor esteve conosco, então nós podemos agradecer a Deus. Porque são mãos bondosas. Porque são fortes e amorosas mãos que nos sustentam. Obrigado, Senhor. Estamos terminando agora mais uma pequena jornada da nossa vida, gratos por seu sustento. Momentos em que pensamos que não conseguiríamos caminhar, momentos em que pensamos em desistir. Certamente durante esse ano todos tivemos momentos assim. Mas terminaria de uma forma alegre? Não. Desistir não é terminar bem. Não completar não é terminar bem. Parar no meio do caminho não é sequer terminar. Desse jeito não. Isso não é o fim que Deus quer para as coisas que Ele coloca nas nossas vidas. Quando isso acontece, esse provérbio não se aplica. Quando isso acontece, quando nós não completamos, quando nós desistimos, quando nós desanimamos, quando as coisas chegam num ponto em que nós entregamos, não seguimos, tem alguma coisa errada aí. Não é o fim. Não é o fim certo. Não é o fim correto. Esse não é o melhor fim. Por que é que nós hoje podemos dizer que melhor é o fim das coisas do que o seu princípio? Sem dúvida. Porque nesses momentos em que nós queríamos interromper, desistir, parar e entregar os pontos, a boa mão do Senhor nos sustentou. E então nós chegamos ao fim. Completamos um pedaço da jornada. Também é melhor o fim das coisas do que o seu princípio, porque completar traz para nós um sentimento de contentamento. Terminar, mesmo passando por tristezas, por angústias, por lutas, por dor, nos traz contentamento. Um sentimento de missão cumprida. Foi difícil, não foi fácil, mas terminamos. Obrigado, Senhor. Isso nos alegra. Missão cumprida. E tudo que deu errado, e tudo que não aconteceu como eu queria, também é bom, porque nós podemos tirar dessas coisas aprendizado, aprender. Um erro é um professor melhor do que 10 acertos. Para os sábios, para os tolos não, porque o tolo repete o seu erro, está preso, o tolo está preso num ciclo de reprovação e de tristeza, sem perceber que um dia esse ciclo será destruído e toda tristeza e mágoa que vem de uma vida constante de erro vai desaguar como uma tempestade sobre a sua cabeça. O sábio não.
O sábio aprende com o seu erro, não fica preso nesse ciclo de reprovação, esperando pelo momento da sua queda, da sua derrocada, quando vai perder tudo. Terminamos essa parte da jornada também com esse sentimento bom. Os meus erros contribuíram para me tornar mais sábio, para me fazer aprender. E a misericórdia do Senhor está sobre as nossas vidas. Deus não tem para nós misericórdia velha, não é verdade? Né, Estherzinha querida? A misericórdia de Deus por nós é sempre nova. Ela se renova cada manhã. Então nós podemos aprender, sim, e viver uma nova vida. E certamente essa certeza da presença de Deus durante a jornada também faz com que o fim seja melhor do que o seu princípio. Porque o princípio das coisas é cheio de dúvidas, de angústias. Mas o fim das coisas já nos traz alguma certeza. Poucas, mas uma sempre constante, sempre presente e sempre verdadeira: a presença do Senhor nas nossas vidas. Nos bons momentos e também nos maus momentos. Deus está presente com o que se alegra. Deus está presente consolando o que chora. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, de fato. Mas todo fim apresenta também um novo começo. E qual é a melhor maneira de começar uma jornada? O sábio diz: melhor é o paciente do que o arrogante. E ele diz: não te apresses em irar-te. Essa é a melhor maneira de começar qualquer coisa. Essa é a melhor maneira de começar um ano novo, com paciência e mansidão. O arrogante e o iracundo não começam nada bem. Nada começa bem assim. Com soberba e ira, nada começa bem assim. É muito interessante perceber que quando o leitor espera ansioso e precipitado como contraponto do paciente, melhor é o paciente do que o precipitado. O sábio coloca como contraponto a arrogância. Porque qual é a inimiga da virtude que nos leva a ser precipitados? É a soberba, é a arrogância. Quando nós somos arrogantes, nós nos precipitamos e erramos. A arrogância põe tudo a perder na nossa vida, porque o arrogante pressupõe um controle humano sobre aquilo que vai iniciar. O arrogante pressupõe o tempo humano, o seu tempo, o seu modo, o seu jeito, o seu braço, a sua força. Arrogante é aquele que confia em si mesmo. Aí está o início de alguém que ali na frente vai cair e a sua queda será inevitável. O altivo, o soberbo, a arrogância é o princípio da queda. E o paciente confia em Deus. O paciente não quer nada no seu tempo, ele sabe que as coisas acontecem no tempo de Deus. O paciente humilde sabe que as coisas são do jeito de Deus. Quando dá certo, quando vai bem, quando vai terminar bem, é porque começou bem.
é porque começou do jeito de Deus, começou no controle de Deus, começou no tempo de Deus, começou com a presença de Deus, com a humildade, a paciência e a alegria daquele que vive a vontade de Deus. É muito melhor a paciência do que a arrogância, é muito melhor nós abrirmos mão da ira, é muito melhor ser paciente e manso. Não é o violento, o iracundo que herda a terra, é bem-aventurado o manso, porque ele herdará a terra. É o manso quem vê as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. É o paciente. Que maravilha. A ira humana não contribui para o progresso do bem. Irar não é sinônimo de pecar, porque como nós sabemos e já vimos no Antigo Testamento, há no próprio ser de Deus ira. Deus se ira. Só que a ira de Deus, ela é muito diferente da ira do homem. A ira de Deus é justa. Deus se ira, se indigna contra aquilo que é realmente digno de indignação, de fato. E a ira de Deus produz amor. A ira de Deus produz salvação. O cálice da ira de Deus que Jesus Cristo bebeu no Getsêmani nos traz salvação. A nossa ira não, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1, 19 e 20. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E o profeta Isaías ainda vai dizer como é que a nossa justiça humana chega às narinas de Deus, como trapos de imundície. Havia em Israel nos tempos antigos um lugar, uma cidadela, à parte das cidades maiores, que era destinada para acolher os leprosos. De tempos em tempos os leprosos tiravam as faixas, os trapos com os quais eles enrolavam a carne podre, levavam para o lado de fora, para um lugar chamado monturo, e ateavam fogo naqueles trapos, naquelas faixas. Esses trapos com os quais os leprosos enrolavam a carne podre eram os trapos de imundícia. Imagina o odor daquilo queimando. A nossa justiça chega nas narinas de Deus assim, a nossa justiça humana, nada agradável. E quem de nós consegue controlar a sua ira? Quem de nós é senhor de si quando se ira? Para que não cometa uma injustiça sequer, que seja com uma palavra, que seja com um adjetivo. Quando nós estamos irados, nós nos tornamos agressores, verbais, emocionais, morais, físicos. Por isso não é bom para nós, nunca, sequer ir dormir irados. Nós devemos consultar no travesseiro o nosso coração e não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Não dormir irado, para não corrermos o risco de não dormir, de nem sequer dormir, e muito menos de despertar pela manhã envenenados pela nossa ira humana, para viver o dia que Deus nos dá dessa forma. Então, o que é que termina assim na nossa vida? Quando somos soberbos, arrogantes, irados, quando esse veneno corre nas nossas veias e nós saímos para fazer as coisas que Deus nos permite fazer, o que vai acontecer? Ora, não vai dar certo, não vai dar certo.
A melhor forma de começar, meus queridos, qualquer coisa, é com paciência e mansidão, com humildade, entregando ao Senhor, confiando ao Senhor, esperando nele. Ele vai fazer todo o mais, como prometeu e disse que fará. Por fim, aquelas coisas que nós trazemos e que vamos carregar para esse novo ano que se inicia. Essas coisas demandam de nós também, num tempo como esse, um recomeço. Então, nós precisamos ter coragem para recomeçar. Sobre recomeçar, o que o sábio tem a nos dizer? Ele diz: jamais digas por que foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. E aqui ele não está falando de mera nostalgia, ele não está falando sobre aquele momento agradável de sentar com a família e pegar um álbum de fotos para lembrar. Ele não está falando sobre assistir um vídeo antigo de um momento agradável que tivemos. Não é disso que ele está falando. Ele está falando sobre o sentimento paralisante, que se traduz quase que numa covardia para viver, para seguir, medo de seguir, de ir, de olhar para trás e dizer que o melhor já ficou para trás, e que foi muito bom, que agora Deus não tem mais nada preparado, como se a misericórdia, o amor e a graça de Deus tivessem um limite, e como se nós não estivéssemos num processo, onde Deus está trabalhando nas nossas vidas. Deus tem mais coisas preparadas para nós, meus amados. Quando nós recomeçamos, quando continuamos essa caminhada, não é sábio olhar para trás e dizer que o melhor já foi, e que Deus não pode fazer nada ainda melhor nas nossas vidas. Isso é limitar a Deus, e é a pior forma de recomeçar, com covardia e limitando o poder de Deus nas nossas vidas. Ninguém recomeça ou segue assim. Veja, os dias passados foram melhores do que estes. Nem sempre isso é verdade, cuidado. Porque às vezes nós nos apegamos a ilusões, ou permitimos que necessidades prementes dirijam os nossos passos. Nem sempre é verdade isso, que os dias passados foram melhores. Os israelitas procuraram Moisés para dizer que eles estavam com saudade da cebola e do pepino do Egito. Então o Egito era melhor do que a promessa que Deus tinha diante deles? Veja que olhavam para trás, diziam que os dias eram melhores, mas na verdade eram dias de escravidão, de expectativa de vida de 25 anos, de viver para fazer tijolos de argila e palha. Não eram dias melhores. A murmuração é um perigo. A murmuração nos ilude, nos engana, prega peças na nossa mente. Mas mesmo que seja verdade, mesmo que os dias passados, então de fato, tenham sido melhores do que estes, mesmo que seja verdade, o que é que essa lamentação nos traz como contribuição? Seja apenas um devaneio da nossa parte, ou seja fato, não é sábio pensar assim. Não é sábio, porque o ontem nós não temos mais, o amanhã ainda não o temos, mas precisamos crer que Deus o está moldando. O que nos resta é o hoje. Hoje. A única coisa que nós temos é o hoje.
Então, hoje, nós devemos amar as pessoas que estão ao nosso lado. Hoje, nós devemos fazer o bem a elas. Hoje, nós devemos amar a Deus, servir ao Senhor, consagrar a Ele tudo o que temos, tudo o que somos, para encontrar sentido, propósito e recomeçar. Fortalecer a alma e o coração para recomeçar hoje. Recomeço é hoje, não é ontem, não é amanhã, é hoje. Coragem hoje para enfrentar a nova realidade que se apresenta. Um recomeço. Nem sempre é o que queríamos. Nem sempre é. Mas é o que temos hoje. Então precisamos de coragem, de lucidez, de mansidão, de paciência, de humildade, para seguir. Para seguir. Seja lá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja lá o que for você está trazendo, carregando dentro da mochila aí para o próximo ano. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Não é sábio. Cuidado, porque esse sentimento é paralisante. De fato, quem olha para trás se torna uma estátua de sal, paralisado, imóvel, inerte. Não olhe para trás. É hoje que nós temos. E Jesus Cristo quer hoje nos dar coragem para recomeçar aquilo que precisamos recomeçar. Que Deus nos abençoe. Nós vamos ter um momento de oração por esse novo ano. Vamos ter um tempo especial, pessoal. Certamente você traz aí no seu coração sonhos, planos, desejos. Não é pecado desejar, mas agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Não é pecado fazer planos, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Uma pessoa que não tem sonhos é uma pessoa que já está fazendo hora extra aqui, já está morta, e não sabe. Por isso nós precisamos sonhar. Mas acima de tudo precisamos colocar diante de Deus os nossos sonhos. Deixar que Ele dirija, conduza todas as coisas. E nós, meus queridos irmãos e irmãs, podemos sempre contar com a boa companhia do Salvador Jesus, que está conosco. E nesse ano de 2024 continuará conosco. Porque nada pode nos separar do seu amor. Vamos então colocar diante de Deus, de forma especial, os nossos sonhos, planos para 2024, tudo aquilo que desejamos, tudo aquilo que queremos. O Senhor nos quer bem. Nós não servimos a um Deus carrasco e que tem prazer no mal do homem. Não. O nosso Deus nos quer bem. Eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, para vos dar o fim que desejais, um bom fim. O fim das coisas que Deus dá é melhor do que o princípio. Vamos então falar com Deus. Se você quiser, eu vou fazer isso. Você pode também se ajoelhar, dobrar o seu joelho, terminar o ano dessa forma, de joelhos na presença de Deus, e amanhã de manhã também acordar dessa forma, de joelhos na presença de Deus, porque é assim que nós queremos também viver a nossa vida, passar o nosso tempo de joelhos na presença de Jesus. Vamos então ter um tempo de oração.
Bendito e eterno Deus, consagramos a Ti os nossos corações. Obrigado pelo fim de uma jornada. Dá-nos mansidão e paciência, humildade para iniciarmos essa nova. E aquilo que temos de continuar, Senhor, os nossos recomeços, que Tu nos dês coragem e o poder do Teu Santo Espírito para a cada dia vivermos as nossas vidas de forma que Te agrade, Senhor, que reflita o Teu amor e a Tua graça, Jesus. Entregamos a Ti, Senhor, consagramos a Ti os nossos planos, sonhos, desejos, projetos, o nosso querer. Consagramos a Ti, Senhor, os nossos lares, trabalhos, ministérios. Consagramos a Ti o nosso caminho, Senhor. Jesus bendito, dá-nos as Tuas amorosas e fortes mãos e conduze-nos caminho afora. Ó Pai querido, nós precisamos da Tua presença nas nossas vidas. Sem a Tua presença, nada vale a pena. Sem a Tua presença, Senhor, tudo é vão. Mas o Senhor enche de amor e de propósito todas as coisas nas nossas vidas. Por isso Te rogamos, primeiramente e antes de mais nada e acima de tudo, dá-nos a companhia do Salvador Jesus, a presença do Senhor a cada momento, em todo o tempo. Meus queridos irmãos e irmãs, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, e a comunhão, a unção do Santo Espírito repousem sobre cada um de vós, e sobre vós permaneçam hoje e para todo sempre.